Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Roberta, agora no hospital, dando continuidade aqui no capítulo anterior, o Gonçalo pressionou ela e disse a ela que agora mesmo ela vai ter que confessar quem é o pai do filho dela. Então ela, sem saída, quando ia de fato confessar que era o Jerônimo, é aí quando o Matias toma a frente e diz que o pai do filho que a Roberta está esperando é ele, o Matias. O Gonçalo, então, por sua vez, fica um pouco surpreso e questiona o Matias, então, o porquê que ele só disse isso agora. A Roberta, então, ali, ela percebe que o Matias fez isso para lhe proteger, então ela entra no jogo e diz ao Gonçalo que o Matias, na realidade, não sabia que era ele o pai, porque ela acabou de confessar para ele. A Josefina, com a falsidade da gota serena ali, é quando ela diz que já sabia de tudo isso, que o filho que ele estava esperando só poderia ser do Matias. Roberta baixa a cabeça e a Josefina continua dizendo que sabia muito bem que o Matias é o pai dessa criança, porque ela, a Roberta, nunca teve outro homem na vida dela. O Matias então pede para que eles dois saiam e deixe ele e a Roberta ali sozinhos para que eles possam conversar, por favor. O Gonçalo diz que está bem, que está tudo bem, que ele e a Josefina vai sair, vai comer alguma coisa enquanto eles dois ali possam conversar. O Gonçalo então chama a Josefina para que eles saiam, a Josefina dá um tequinho na Roberta e eles dois saem, deixando o Matias e a Roberta agora cara a cara para se explicar o que foi que aconteceu ali. Quando eles dois saem, é aí que a Roberta olha para o Matias e pergunta a ele o porquê que ele assumiu a paternidade de seu filho. O Matias diz que ela está querendo um pai para o seu filho, então é isso que ela vai ter. Ele vai ser um bom pai para o filho dela, mesmo que ele não seja seu sangue, ele vai ser sim um ótimo pai. A Roberta responde a ele que não tem a menor dúvida, que sabe sim que ele vai ser um melhor pai, até mesmo melhor do que o verdadeiro. Ele fica pensativo e ela diz que ele vai ser um ótimo pai da mesma forma que o pai dele foi para ela. O Matias diz que agora o Jerônimo não pode saber que essa criança é filho dele e a Roberta questiona o porquê que ele está fazendo isso. O Matias apenas responde que essa é a melhor solução para todos. Roberta então começa a apertar e pergunta se isso será melhor para todos ou, na verdade, isso será melhor para Renata. O Matias diz a ela que isso será a melhor opção para se fazer, porque assim ninguém vai sair magoado. A Roberta então começa a chorar e diz que não sabia que o amor que ele, o Matias, tem pela Renata era assim tão grande. Ele fica calado e ela continua dizendo que só para que ela, a Renata, não sofra, ele é capaz de fazer tudo isso, se sacrificar para assumir um filho que não é dele. O Matias diz que por ela, pela Renata, vale muito a pena fazer isso e que, além de tudo, se sacrificar para ser o pai do filho dela, da Roberta, isso não será nenhum sacrifício na realidade para ele, né? Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, você acha que o Matias está agindo corretamente em fazer isso pela Renata, pela Roberta? Sabe lá o que ele está pensando aí? Ou ele deveria deixar logo a Roberta se lascar logo de uma vez aí? Deixa a tua opinião nos comentários, que eu quero ter o prazer de exibir o teu comentário aqui. E sem falar que deixa aí o teu gostei, para que, além de você receber vídeos novos todos os dias do que de fato vai acontecer na sua novela preferida, você também está apoiando e quer que mais cedo ou mais tarde a Roberta venha ser desmascarada. Então deixa aí o teu gostei. A Roberta, então, muito emocionada, olha para o Matias e agradece a ele por tudo que ele está fazendo por ela e que garante que nunca ela vai esquecer disso. Ela continua dizendo que se tem alguém que ganhou ali, na realidade foi o filho dela e ela, agora graças tudo a isso, ao grande amor que ele tem pela Renata. Matias fica calado com um zoinho olhando para ela e ela se declara para ele e diz que ele não sabe o quanto que ela ama ele. Nesse momento a cena muda e vai lá para o Daniel, que começa a questionar a Adriana porque está no telefone ali esperando um telefonema do Matias, e ele questiona ela perguntando se dá para ela se concentrar, porque eles têm que entregar ainda hoje aquela papelada ali todinha para o pai dela e para Branca. Ela diz que não está aguentando essa ansiedade ali e que o
Matias ainda nem ligou para ela e ele continua questionando que eles têm que entregar aquela papelada ainda hoje antes que o pai dela e a Branca viajem. Ela continua dizendo que está muito apreensiva ali porque o Matias não liga para ela e que ela não sabe nem muito menos o que está acontecendo lá com a Roberta. Ele então diz que já que eles tocaram novamente nesse assunto ali, ele pede para que ela diga o que está acontecendo entre ela e o Matias. Ela fica calada e ele questiona se ela está saindo com ele. A Adriana diz que apenas eles estão ali tentando e o Daniel fica muito triste, diz que tá bom e que vai entender ela. Agora com o Matias e o Gonçalo, eles estão indo de volta e o Matias diz que ele deveria sim ter deixado ele e o Matias dirigir e o Gonçalo diz que não, que a melhor opção foi essa, ter deixado o motorista levar o carro dele do Matias. Ele fica calado e o Gonçalo continua dizendo que não acha que ele está com condições de dirigir, muito menos ali na estrada. O Matias então diz a ele que assumir a paternidade de um filho foi muito difícil para ele e o Gonçalo responde que realmente assumir a paternidade de um filho muda a vida da gente para sempre. O Matias diz que é isso mesmo porque ele vai dar o sobrenome dele e todo o seu carinho para esse filho. O Gonçalo diz que tudo bem e pergunta o que foi que eles decidiram e o Matias fica calado e ele diz que perguntou isso a ele para saber como que eles vão se conduzir depois dessa notícia. Matias continua calado e o Gonçalo pergunta se eles vão então morar juntos ou vão apenas compartilhar tudo que é em relação ao filho. Matias continua ali em silêncio sem saber o que responder e o Gonçalo questiona ele novamente o que eles vão fazer. O Matias diz que na realidade ele não sabe porque eles dois ainda não conversaram sobre isso e que acha que o ideal é que ela, a Roberta, continue morando na casa dele, com ele e com a Josefina. Gonçalo fica pensativo e o Matias continua dizendo que assim ele, o Matias, poderá ir morar no apartamento dele mesmo e pergunta o que o pai acha. O Gonçalo fica muito pensativo e depois responde a ele que isso não vai ser muito fácil. O Matias responde que a Roberta sabe muito bem que ele, o Matias, não ama ela, então ele acredita que ela não vai exigir a ele mais nada. Gonçalo, por sua vez, ele fica em silêncio, olha para o Matias, mas continua ali em silêncio e logo em seguida a cena vai diretamente lá para a Roberta e a José Bruxa e diz a ela, a Roberta diz a Josefina que na realidade essa ideia que ela deu para dizer ao Matias que esse filho que ela está esperando é de fato do Jerônimo, isso foi uma excelente ideia. Josefina diz que sim, que ela que deu a ideia, só que ela, a Roberta, foi quem fez ali toda a estratégia. Roberta fica ali sorridente e a José Bruxa continua dizendo a ela que ela ter se feito de vítima ali, ter se agido na frente do Matias como uma vítima, vai trazer muito mais resultado do que ter tentado obrigar ele a assumir a paternidade. A Roberta continua debochando e diz a Josefina que ela tinha toda a razão quando ela disse que o Matias era feito da mesma escola protetora do papai e debocha muito ali da cara do Matias. Josefina também sorridente e a Roberta diz que ela fez a parte dela, agora tudo é com ela, com a Josefina. A Josefina se aproxima, diz ela que claro, que ela fique tranquila porque ela mesma vai fazer com que o Gonçalo obrigue o Matias a se casar com ela. Ela, Roberta, fica sorridente e ela continua dizendo a Roberta que ela vai fazer de tudo e que o Matias vai sim se casar com ela e não só assumir esse bebê que está dentro dela ali. Em outra cena, o Carlos vai chegando ali na sala e nem percebe que o Jerônimo está naquele momento, quando vê ele diz que nem sabia que ele estava ali e que na realidade ele pegou foi no sono. Jerônimo por sua vez não dá um pio, fica caladinho e o Carlos questiona ele e pergunta como que foi. Jerônimo continua calado e o Carlos percebe e diz que então ele voltou a brigar com a Renata, né? Jerônimo então se levanta e diz que a Renata ficou na casa do grande amigo dela, o Augusto. Carlos fica calado e o Jerônimo revoltado diz que ela, a Renata, estava toda feliz e cantando. O Jerônimo então vai saindo para ir embora e o Carlos pede que ele espere um pouco, volte, porque ele precisa contar uma coisa para ele. Jerônimo então volta e pergunta a ele o que foi que aconteceu. O Carlos então continua dizendo que é porque o Augusto pediu para o Ezequiel capataz para expulsar a esposa do doutor da casa dele. Jerônimo fica zoiudo e o Carlos continua dizendo que parece que o médico não cuida bem da esposa, digamos assim. Carlos continua revoltado dizendo que agora a pobre da mulher
mulher ficou sem teto. E aí quando o Jerônimo pergunta se de fato o Duran disse isso, ele confirma que sim, que é verdade, que ele disse sim, e como ela é muita amiga da Matilde e do Ezequiel, ela pediu para passar essa noite ali. O Jerônimo diz que tudo bem, que pode deixar ela ficar ali, não só essa noite, mas uma, duas, quantas vezes ela quiser. Depois ele vai saindo, mas volta e diz que quer saber de uma coisa, que seria muito bom que a mulher dele, a Renata, ficasse sabendo tudo isso que aconteceu para saber o tipo de homem que o Duran é. O Carlos então não gosta da forma que o Jerônimo está falando e questiona ele, que ele está dizendo minha mulher como se a Renata fosse uma propriedade dele e que ele nunca foi assim tão possessivo. Jerônimo então diz que ele vai logo se acostumando porque a partir de agora ele é. O Carlos então se aproxima do Jerônimo e pergunta se a Renata e ele, fica sem saber como perguntar, mas mesmo assim ele dá um jeitinho e pergunta se ele e a Renata tiveram alguma coisa a mais. O Jerônimo diz que sim, que aconteceu sim e que esse foi um momento mais maravilhoso de sua vida. Carlos fica bem sorridente e feliz pelo amigo e o Jerônimo continua dizendo que mesmo assim ele não pode se iludir e que ele não está aguentando mais ali toda essa ansiedade e esse remorso. O Carlos continua calado e o Jerônimo continua dizendo que ele prometeu que nunca mais iria tocar na Renata, só que ter ela por perto ali foi mais forte do que ele e que ele fica todo o tempo ali achando que traiu seu irmão. O Carlos então fica revoltado e diz para ele esquecer logo tudo isso porque o Rafael está morto e que ele, o Jerônimo, está vivo e que se ele quiser de fato ser feliz, ele tem que esquecer imediatamente o passado. Jerônimo fica zoiudo e o Carlos continua dizendo que se ele ama a Renata, ele tem sim que esquecer o passado. O Jerônimo diz que não, que na realidade o que ele tem que fazer é nunca mais voltar a ficar com ela, com a Renata. Ele continua dizendo que não pode ficar perto da Renata e tem que começar ali a não dar vacilo para que não venha se render àqueles malditos beijos que ela dá nele, que ele acaba esquecendo de tudo e de todos. O Carlos pede para que ele tenha cuidado nisso, porque ele também não quer ela longe dele, né? Jerônimo fica zoiudo e o Carlos repreende ele e diz que na realidade ele tem que abrir o olho porque ele não pode continuar assim nesse inferno.